Mas eu posso falar sobre a questão do estádio do Flamengo rapidamente, se me permite? Pode falar demoradamente, se você quiser. Eu conversei ontem com um cara que é muito... É um especialista, muito conceituado aí em língua portuguesa na questão de estádios de futebol. Que ele desenhou, né? Não, falando sério. Professor Pasquale? Chama-se Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, né? E ele fez um estudo com um desenho, inclusive, do que poderia ser, não o estádio apenas, mas um complexo de futebol do Flamengo na região do gasômetro, no Rio de Janeiro, tá? Inclusive com um cálculo muito relevante sobre quanto o Flamengo poderia faturar com o estádio próprio versus quanto o Flamengo fatura anualmente no Maracanã. E os números são assustadores. Isso cogitando um estádio para 75 mil pessoas, tá? Que é o tamanho do Maracanã. É um pouco maior, né? Maracanã não é... Dificilmente vai dar 75. Mas hoje. a capacidade dele... Acho que deu na final da Copa do Mundo. Não, mas a capacidade é a mesma. É a mesma. A capacidade é. Por questões de custos, né, com o Maracanã, o Flamengo fatura 50% daquilo que o Maracanã gera em jogos do Flamengo, tá? Então, anualmente, o Flamengo fatura entre 200 e 230 milhões de reais por ano no Maracanã. Com o seu novo estádio, a estimativa, né, nesse estudo conduzido por ele, é de que o Flamengo possa faturar 400 milhões de reais por ano com o seu estádio. E precisaria gastar para fazer o estádio. Precisaria gastar para fazer o seu estádio. E o índice de faturamento subiria para 75%. Que o Corinthians e o Palmeiras mais ou menos faturam com seus estádios. O Palmeiras menos por causa do problema do imbróglio com a W Torre, que não tem repasses a fazer ao Palmeiras e que despotencializa esses valores. Né? Não, tudo bem, mas Claro, sim. Não tem a margem de geração de receita e faturamento é 75% se o estádio é próprio. Isso, no caso do estádio alugado... Dentro do ganho das receitas do Flamengo, isso geraria quase 1,6 bi, 1,7 bi. Não, porque a gente não pode contar os 400. A gente tem que tirar o que fatura com o Maracanã versus os 400. Entendi. Entendeu? Mas subiria certamente o faturamento do clube. Se o Flamengo o Flamengo bateu 1 bilhão e 300 no ano passado. Se ele bateu 1 bilhão e 300 no ano passado, vamos colocar mais 50%, 1 bilhão e 1 bilhão e 500, 600. Sim, mas essa economia viria da onde? Porque você tem que pagar para o Maracanã, mesmo sendo concessionário, uma série de taxas para o governo do estado, inclusive, que o Flamengo não teria de pagar. Entendeu? Isso seria... Só nisso aí você já tem um acréscimo absurdo de 170 milhões de reais por ano. Tá? Então, eu estou fazendo essa pergunta porque a questão do estádio do Corinthians, né, o Química, que o Santos está alugando, né? Para jogar quarta-feira da semana que vem contra o Red Bull Bragantino. Aí eu fui lá nos boletins dos jogos, né, os borderos. O que aparece lá é um gasto que, se for o mesmo no Rio de Janeiro, jogos no Campeonato do Rio de Janeiro, você vai ter jogando no Maracanã, ou em São Januário, ou no Engenhão, no Newton Santos, ou no novo estádio do Flamengo. Agora, tem uma taxa que o Flamengo paga para administrar o Maracanã para o governo. Sim. Entendeu? Sim. Então, é essa taxa que ele vai economizar. Quanto que é isso que ele paga? Isso aí eu não tive acesso ainda. É isso que ele vai economizar. É isso que ele vai economizar. Por quê? O ISS ele vai continuar pagando. O INSS funcionário ele vai continuar pagando. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, um fundo para promover o futebol paulista. Entendeu? Será que isso, nessa conta, seu Menino, não entra, por exemplo, todo o comércio, por exemplo, que o Flamengo pode operar dentro do seu próprio estádio? Boa, bem lembrado. Quem é que fica com esse game day, match day? Match day, exatamente. Quem é que fica com esse match day? Se ele aluga, eu imagino que fica com o Flamengo. E não só o match day. Não, porque se o estádio for um complexo, digamos assim, por exemplo, se o Flamengo tiver comercial... se o Flamengo tiver no seu próprio estádio, por exemplo, o meu museu, vai gerar uma receita. Um boulevard que pode ser um shopping em dia de jogo. Vai ter uma receita. Né? A venda de bebida e comida, por exemplo, no Maracanã hoje, o Maracanã é uma concessão ao Flamengo e ao Fluminense, certo? E quem opera ali bares, restaurantes, também tem essa concessão de fazer isso lá dentro. Esse dinheiro não vai necessariamente para o Flamengo.
o Guaraná que vende lá dentro, o cachorro-quente e tudo mais. Então, mas isso que precisa ver se é assim mesmo, entendeu? Mas não é, o Flamengo não tem um departamento de cachorro-quente e de Guaraná. Não, ele pode não ter, mas ele pode ganhar em cima disso. Então, no seu, pode ganhar alguma coisa. Pode ganhar mas o Maracanã ele pode estar ganhando também. Pode ganhar alguma coisa. Ele pode ganhar alguma coisa. Ele arrecada, mas ele pode arrecadar mais. No seu estádio, ele pode tomar conta desse comércio, ser dele. Só então, mas eu acho que no Maracanã ele pode ter direito a 100% do que está sendo feito ali no Match Day. Sei não, isso... Não, pode ser que não sim. sei, não. Mas eu tô dizendo que... 100% por quê? Quem é que vai botar dinheiro lá para vender Guaraná? Se o dinheiro todo vai para o Flamengo, o cara vai ganhar alguma coisa também. Mas a mesma coisa é alguém que arrenda... O Flamengo também, como você acabou de dizer, o Flamengo não tem o departamento de cachorro. Mas ele pode passar a ter. Eu tô falando, ele pode ser responsável por comercializar. Mas se ele passar a ter, ele vai ter um gasto. Vai ter um gasto. Mas o importante não é o Match Day. O importante são os outros 6 dias da semana. É aí que você vai ganhar o dinheiro. Né? Porque o Maracanã, quando o Flamengo não joga, ele tem o Museu do Maracanã, que o dinheiro é pro... Mas o Flamengo não tem um museu na Gávea? Tem. Sim, mas é um museuzinho. Uma coisa é o museu na Gávea, não sei. uma coisa é você deixar funcionando um lugar que está numa região hoje bastante cirúrgica no Rio de Janeiro em termos de turismo. Por quê? O que tem no gasômetro? É perto do Porto Maravilha ali. Tem a rodoviária. Tem o Terminal Gentileza agora, do BRT. Você tem esse terminal agora com integração. Você tem o Porto Maravilha e você tem até a proximidade. O que é Porto Maravilha? É a região portuária revitalizada. É a revitalização onde tem o Museu do Amanhã. Tá. E você tem o aeroporto. Então você tem pontos de chegada. E tem aquele trenzinho, né? Que... É o BRT. O BRT que está integrado agora ao Terminal Gentileza. Né? Então, Sormani, você tem 4 vias, ou pelo menos 3, de chegada turística. Uma coisa é o cara ir até a Gávea. Outra coisa é o cara chegar e falar, putz, isso aqui é o estádio do Flamengo. Sim, concordo. Que é um turismo. Dentro desse circuito turístico que você falou, vai no Museu da Manhã, que é de manhã, por exemplo, e vai no... o Santiago Bernabéu, ele funciona 7 dias por semana. Porque dentro do Santiago Bernabéu você tem shoppings, você tem o Morumbi. Lojas, exato. O Palmeiras. Né? Corinthians. O Allianz tem restaurantes, né? Mas estou dizendo que em alguns outros estádios você tem são shopping centers. Ele não tem só a loja do Flamengo, ele tem uma loja de departamento, ele tem uma outra lojinha, não sei o quê. Então o estádio funciona como um shopping. Entendi. Funciona também como uma particularidade do clube. Então você vai ter o Museu do Flamengo, a loja do Flamengo, não sei o que do Flamengo, a lanchonete isso do tudo Flamengo. tem na Gávea hoje, né? Sim. A loja e o museu, só que isso pode crescer. Sim, mas você imagina... Aumentar essa arrecadação. E outra coisa, o tour de visitação de estádio hoje é um case de sucesso para o Real Madrid, porque ele ganha muito dinheiro com isso. E não só isso, o próprio Palmeiras também. Então, assim, se você coloca na chegada do Rio de Janeiro, nas principais chegadas, o estádio do Flamengo, o cara que tá ali fora, é lógico que ele vai entrar lá, entendeu? Então, assim, é um lugar que vai ganhar dinheiro só... E vai sair esse estádio, Bernardo? Flávio, o que tem no momento é uma intenção do Flamengo, uma conversa com a Caixa Econômica Federal. Que é dona do terreno. Não, o dono do terreno é um fundo de investimento privado, tá? Que tem como único cotista o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que pertence à Caixa Econômica Federal, tá? Mas houve uma conversa mais política do que técnica, né? Isso foi relatado há 2 semanas. Então, assim, a ideia do Flamengo é comprar esse terreno, primeiro aferir o valor desse terreno, para depois fazer uma proposta. Agora, uma questão do edital do Maracanã, que eu acho grotesca, por exemplo, quem comprar o Maracanã, ou se a concessão continuar, né? Haverá 3 cadeiras no assento do Comitê de Gestão, 2 para o Poder Público. Vale a pena. Bernardo, vale a pena. El Campín se juega frente a un equipo como Flamengo, que inclusive estábamos conversando. El equipo más costoso de la Copa Libertadores. Es el equipo más 170, costoso. ¿no? Qué interesante que hayas tocado ese tema, porque también queremos compartir con nuestros televidentes ese tema del valor. Aquí están los valores. A mí me llamó mucho la atención. A ver, miren, en el grupo de millonarios, Flamengo, de acuerdo a la revista Motor del fútbol, Transfer Market, dice que vale 173 millones de euros. Ajá. La segunda nómina es la de Millonarios, valorada en ese grupo. Claro, en ese grupo, valorado en 27 millones de euros. Sí. El tercero es Bolívar, valorado en 12 millones de euros.
y el equipo de nómina, comillas, más modesta, 10 millones de euros. Los dos equipos con mayor inversión, de acuerdo a Transfer Market y a esta plataforma y demás, son Flamengo, 74 millones de euros, y Palmeiras. Lo de Palmeiras es demencial, 210 millones de euros. Dicho, Es Palmeiras, ganar o ganar. Es que hace un mes salieron los datos donde decían cuáles eran las ligas que más habían invertido para este 2024. Y Brasil es la segunda. Sí. Imagínense, la segunda. Por encima de ligas tan importantes como la Liga Española, la Liga Alemana, la Liga Francesa, donde se mueve muchísimo dinero y sobre todo de equipos que tienen inversión de hombres petroleros. Es que mire que De la Cruz fue fichado por 14.5 millones de euros. Esa locura. De River a Flamengo. Hoy Flamengo tiene a Chichi, ex seleccionador brasilero, tiene una nómina de lujo, la inversión que ya todos hemos hablado, quizás la plantilla de 170 millones de euros más o menos. Parece un equipo invencible hoy en el papel y mucho más para un club colombiano. Yo creo que si Millonarios hace un partido de ida y vuelta y se pone al ritmo de Flamengo, pierde facilito el partido. Yo creo que es más bloque, seguridad, reducción de espacios, que ellos dispongan de... Ellos tampoco son enloquecidos, pues no, ellos van a tener la pelota y si, bueno, no me ataca, entonces estamos tranquilos. No tener el balón. Sí, porque yo creo que si Millonarios se pone... Y eso vamos, ya, hagámosle, démonos bailados tú a tú. En dos, pum, pum, 2 golpes y lo tumban a la lona. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con Jorge. O sea, a un equipo como estos y más Millonarios, que quizás no tiene la defensa más rápida, para mí es un suicidio parar la defensa en mitad de campo, por más que sea de local. Y mano a mano, uno contra uno. O sea, te coge Cebolina y chao, un arranque y te mata. O sea, agarra a Ginás y lo destroza en una... O Pedro. O Pedro, que también, que no es el más rápido, pero tampoco es lento y es fuerte. Que él decía que esos 3 más de Arrascaeta son 4, claro, para son 4, uno contra uno, entonces, por fuera y por dentro. Oye, no te pelota olvides, al espacio, una jugada individual y chao. No te olvides de Araujo. Araujo es un jugador de banda, peligroso, profundo. Aquí está esta información. A ver, ¿qué dice la placa de Flamengo? Su entrenador Tite, las últimas 5 ediciones de Libertadores le dejaron 2 títulos, un subtítulo y 2 octavos de final. Invicto en el año 2024 con 9 victorias y 4 empates. Obviamente en su palmarés, tricampeón de América en el año 81, jugaba Zico en esa época en ese equipo. Se lo dirigió creo que Paulo César Carpellani, si no me falla la memoria. Zico Junior. Imagínense el combo. 2019 y 2022. ¿Cuáles son sus figuras? Gabriel Barbosa, Pedro, Jorjan de Arrascaeta y Nico de la Cruz. 56,5% es la posesión de balón en promedio de Flamengo y es la mejor defensa de Brasil con un gol recibido. ¿Qué números? Hoy tiene a Everton Cebollina en un momento brillante, ¿no, Mao? Sí, la verdad que le ha costado mucho a Cebollina después de su paso por Portugal. Salió del gremio para Portugal y después Flamengo lo recompra por muchísima plata, mucho dinero pagaron. Y ya lleva más de, creo que esta es casi la tercera temporada, segunda, 2 y media, y hasta ahora apenas está ganando la confianza de ser titular con Chichi, pero es un jugador fantástico, es muy desequilibrante, de muy buena pegada cuando recorta hacia el centro, inclusive creo que fue una de las figuras de aquella Copa América que jugaron en Brasil, ¿no? Claro, sí, jugó muy bien. Pero también hay que ver qué nómina traen, porque esa sí es una incógnita. Si de pronto trae una nómina mixta, no trae el mejor equipo, entendiendo que está jugando la final del torneo Carioca y para ellos es importante. Claro, Rafa decía, eso es el sí, menor pero problema no que están tenemos. en el mejor momento que los habituales titulares. claro. Que Pedro, hoy Gabigol, hace 3 años Bruno Enrique está ahí. Sí, claro. Estaba viendo Gerson. Gerson es un jugadorazo, un centrocampista zurdo tremendo. Gabigol. Tiene a Leo Ortiz, que lo compraron del Bragantino. Tiene a David Luiz. Tiene a Mateus Cunha, que ha jugado en la selección incluso de Brasil. O sea, esta es una selección de Brasil. Pero estos no están tan bien como los habituales titulares. Tienen a Viña. Y Viña, tienen a Viña de suplente, imagínense. De suplente, No, es que es tremenda nómina y tremendo equipo. Pero yo creo que al ser el primer partido de la competencia, al jugarse en altura,
Y no me disgustó la idea que planteó Rafa de la defensa de 5. 3 centrales más 2 por fuera. No está Es que para Millonarios, si gana, pues maravilloso, celebramos todos y hasta damos la vuelta olímpica en el Campín. Pero si no pierde ese partido, si empata, no es un mal resultado.